Seja bem-vindo ao nosso Uniraxá Talks, hoje numa edição especial com o Café Consciência aqui da Coordenadoria de Pesquisa. Eu sou o professor Carlos Henrique e estou aqui com a professora Daniele. Nós trabalhamos já na Coordenadoria de Pesquisa desde seu início, né, Daniele? E viemos aqui bater um papo com você nesse momento especial para nós, né, que é muito rico. Como elaborar um bom projeto de pesquisa, com foco lá na iniciação científica, que é a nossa menina dos olhos, né, Dani? Com certeza. Eu queria que você comentasse com a gente aí sobre a pesquisa. E eu sou um aluno aí, eu estou começando aqui no Uniraxá, seja no EAD ou no presencial. Eu queria fazer uma pesquisa, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, falar um pouquinho da importância da pesquisa dentro do ensino superior. Quando a gente fala de ensino superior, a gente tem que lembrar que o ensino superior está calcado num tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente espera que um aluno de ensino superior, ele consiga, né, trazer na sua formação não só o ensino, né, que é focado, né, na sua arquitetura curricular, lembrando que dentro da arquitetura curricular hoje a gente tem a extensão como um componente curricular e a pesquisa que em muitos cursos, né, configura como um trabalho de conclusão de curso, mas não é só isso, né? Lembrar que não é só o TCC, lembrar que a pesquisa ela tem que permear toda a formação do aluno e especificamente para aquele que se interessa pela pesquisa científica, aí sim, né? A gente tem o programa de iniciação científica. E nesse programa o aluno, né, com a ajuda de um professor, ele tem a oportunidade de entrar em contato com técnicas de pesquisa, toda a metodologia, todo o rigor da pesquisa científica e começando pela elaboração de um bom projeto de pesquisa. E aquele que toma gosto, né, que sabe o quanto que a pesquisa pode agregar na formação dele, ele sabe que ao chegar ao final do curso, que o TCC é algo que não automático, mas que flui de uma forma. E lembrar que todas as habilidades que são adquiridas ao longo do desenvolvimento de projeto de pesquisa, né, através da iniciação científica, serve não só para pesquisa científica, mas para uma formação profissional muito mais sólida, né? Então a pesquisa agrega, TCC, né? Exatamente, é uma partezinha. Então, lembrar que a pesquisa científica agrega e muito para a formação. E aí, o que você falou no começo, transforma a sociedade, né, Dani? A gente leva o conhecimento para modificar a nossa sociedade. E muito do que a gente está ensinando em sala de aula é fruto de pesquisas que vieram do passado, né? Sim, é um círculo que se fecha, né? Então, a pesquisa, quer dizer, são perguntas que geram pesquisa que geram resultados que são aplicados no ensino e na extensão, né, trazendo benefícios para toda uma comunidade. É bem por aí. Sim, aí, mas como que eu começo isso, assim? Eu tem hora que eu fico meio ruinzinho da cabeça, sabe que eu tô ficando velho, né? Não parece, né? Não, você tá mais jovem que eu. Até parece. A Dani é muito mais jovial. Então, ela tem a cabeça mais no lugar. Como que a gente começa isso, Dani? Por exemplo, eu tô lá no meu terceiro período de faculdade aqui no Uniraxá e eu queria fazer um trabalho. Eu tenho um tema aí interessante, mas, digamos lá, farmacologia, que é a sua área, né? Tem a área de farmacologia, eu tenho um tema aí de trabalhar com o uso de medicamentos pelas pessoas. Como é que eu faço? Então, eu acho que todo mundo pergunta justamente por onde começar o projeto de pesquisa, né? A pesquisa, ela começa de uma pergunta, né? Olha, de uma dúvida que surge, seja na conversa informal com um professor, num tema de aula, né? Durante uma aula. Mas o grande fomentador, né, de um projeto de pesquisa é a leitura, né, o conhecimento de temas que possam ser de interesse puramente científico ou de interesse social. E a partir daí, então, a gente tem que lembrar que essa pergunta, né, ela está inserida dentro de um tema. Me dá um tema aí de pesquisa. Tema tem aos montes, né? Temas tem... vamos pegar um exemplo aí. Pegar produtividade, né, nas lavouras de soja. Vamos pegar bem fora do meu... eu quero saber como... né, porque hoje a gente está querendo aumentar a produtividade de diferentes culturas. Conservar a biodiversidade. Até mesmo, né? Exatamente, para não expandir, né,
as fronteiras agrícolas, a gente tem que aumentar a produtividade da área cultivada. E como que eu falo? Então é um tema, né? Aumenta a produtividade, mas produtividade de qual espécie? Tem uma espécie que é mais comum aqui na região, vou lá. Falo, primeira coisa, eu tenho que fazer um levantamento, né, de como está, né, a literatura especializada no tema, né? No tema específico. Então, vou lá procurar, né, de preferência, sobre a orientação de um professor, né? A gente vai procurar um professor que trabalha nessa área, né? Que desenvolve pesquisas nessa área ou que tem alguma afinidade com essa área, para ele poder, de repente, falar assim, olha, vai por esse caminho, né? Te ajudar a elaborar Então, assim, o primeiro pontapé é fazer esse levantamento, né? Conhecer o que a gente chama de estados da arte, né? Como que, aonde a minha pergunta se insere dentro, né, do conhecimento científico que já existe. Então, primeira coisa, o levantamento do tema. Segunda coisa é verificar como que está, né, o conhecimento relacionado ao tema. E, a partir de então, encontrar uma lacuna. Assim, olha, a gente sabe, vamos pegar um exemplo aí, a soja, né, que todo mundo fala tão bem dela. Sabe que a produtividade da soja ela é bacana aqui no Brasil, que existem várias tecnologias Embrapa, que tem várias tecnologias que são empenhadas, né, para melhorar essa produtividade, mas de repente tem uma lacuna. Fala, olha, acontece que a tecnologia empenhada hoje, ela é cara, ela de repente corre o risco de contaminar solo, corre o risco de contaminar cursos d'água. Será que eu posso ter um meio de aumentar essa produtividade usando outra tecnologia? Sei lá, hoje eles falam até de fertilizantes foliares, né? Não sei, gente, não sou da área, mas eu tô... Orgânicos, né? Tem os inóculos orgânicos aí que podem melhorar. Então, assim, existe essa lacuna, né? Então, tentar encontrar uma lacuna e aí que vem o objetivo do trabalho, né? Encontrei a lacuna e aí vem a minha pergunta. Fala, será, né? Pegando aí o exemplo do fertilizante foliar, não é a minha área, gente, eu só estou dando exemplo. Será que utilizando... E não é qualquer fertilizante, é fertilizante X, Y, Z, qual que é, né? Se usando esse fertilizante, né, a metodologia da fertilização, né, da inoculação do fertilizante foliar aumenta, impacta na produtividade, se não aumenta. Então, assim, tem a pergunta que foi gerada a partir dessa lacuna. A partir daí, então, a gente vai desdobrar isso, né, meios para responder essa pergunta. É a tal da metodologia. Aí a metodologia é outra história, né? Aí a metodologia a gente tem que lançar mão de uma série de técnicas, uma série de proposições para poder desenvolver todo um trabalho para responder a pergunta. É daí que a gente surge a metodologia do trabalho. E essa metodologia, muitas vezes, ela precisa ser embasada em técnicas que já são validadas. Né? Fala, como que você vai avaliar se houve aumento da produtividade? Existe técnica. E replicáveis, exatamente. Né? Porque muitas vezes é um produtor agrícola lá que vive no Nordeste, no Norte ou nos rincões do Brasil, ele precisa saber fazer aquilo ali. Exatamente. Então tem que ser replicável. Exatamente, né? Isso que eu ia comentar aqui agora, porque a pesquisa ela tem que ser feita dentro do que nós chamamos de rigor científico, e um dos rigores científicos é a sua reprodutibilidade. Ou seja, eu aqui vou fazer, vou empenhar esforços para responder essa pergunta, mas quem quiser lá do outro lado do planeta querer responder a mesma pergunta, pode pegar a minha pesquisa, né, seguir o meu passo a passo, que é a metodologia, e tentar encontrar resultados que, se possíveis, sejam semelhantes ou bem próximos ao resultado. Aí fala que a gente tem uma pesquisa que é replicável, e quanto mais replicável for a pesquisa, mais confiável ela é. Exatamente. Então, a gente tem essa questão muito importante de que a metodologia seja transparente, validada, que a gente possa empenhar técnicas que sejam validadas. Ou seja, existem técnicas para medir aumento, a produtividade, da soja, por exemplo. Como que eu faço isso? Eu vou só avaliar a altura da planta, vou avaliar a produção de grãos, peso dos grãos, exatamente. Então, existem técnicas para isso, técnicas que são validadas, que possam ser aplicadas em diferentes contextos para que a pesquisa seja replicável. E quanto mais replicável, mais confiável ela é. Sim.
Então, eu acho que um grande desafio, eu mesmo tenho esse desafio comigo, é pôr isso no papel, né, Dani? Então, a gente está lá, a gente estava falando, a gente tem o tema, a gente tem o problema, a gente tem um objetivo, né, que é em cima desse problema, certo? Também tem a hipótese, né, que é aquela, olha, eu acredito que esse fertilizante vai aumentar a produtividade. Então, eu tenho essa hipótese, em cima disso eu vou tentar comprovar isso. Com a minha metodologia. Mas aí eu vou botar isso no papel. Como é que eu chamo tudo isso? E eu te faço mais uma pergunta. Eu não tenho que mostrar que essa pesquisa é importante, relevante? Ela não tem que ser aplicada? Quando a gente fala de colocar no papel, a gente vai, né, explicitar a proposta de pesquisa, e nessa proposta de pesquisa a gente tem, né, todo um arcabouço, né, de conhecimentos prévios, né, que a gente pode chamar isso de fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica, ela se fundamenta, fundamentação é até redundante, né, ela se baseia em estudos feitos por outros pesquisadores, né, então a gente fala que é sempre importante se apoiar, né, já na experiência de outros pesquisadores. Boas referências, né? De preferência referências de grupos que são reconhecidos, né? Na área. E que, né? Lembrar de sempre citar essas referências, sempre estar mostrando quem veio antes da gente, né? A gente fala que em pesquisa é sempre importante lembrar de quem veio antes. Né? A gente não inventa. A gente não inventa, né? Existe aí, não é só uma questão de ser crime o plágio, né? Mas principalmente por reconhecer a importância de pesquisas anteriores, elas que dão todo um suporte para futuras pesquisas, mas principalmente por valorizar todo um trabalho que é feito. A gente tem uma frase muito célebre, né? Que fala assim, se eu enxerguei mais longe é porque me apoiei em ombros gigantes. Ou seja, se eu estou fazendo uma proposta de pesquisa calcada num conhecimento prévio, é importante eu dizer, né, sobre quais foram os gigantes que me apoiaram. Sim. E a partir daí, então, a gente precisa devidamente referenciar os trabalhos pelos quais a gente se apoiou. E daí, artigo, Dani. É artigo, né? Tem que ler. Artigo científico. Artigo científico, né? Na verdade, eu falo, né, que a gente tem que se apoiar em boas evidências, né? Aí que a gente fala da prática baseada em evidência. O que é isso, né? Da gente conseguir, né, dentro do universo gigantesco de informações que existem nas diferentes áreas do conhecimento, da gente se apoiar em evidência que realmente foi bem conduzida, que foi bem construída. Isso se dá não só pelo artigo, né, de ser um artigo científico, mas principalmente de que aquele artigo científico foi avaliado antes de ser publicado, né? Ele passou por um crivo de um corpo editorial esse que avaliou não só a relevância dos resultados, mas principalmente avaliou a qualidade da metodologia que foi empregada, né? A consistência da boa discussão e principalmente se aquele trabalho usou boas referências. Ser validado, né? Se ele pode ser validado. Exatamente. Que é o que você falou lá atrás para metodologia. Então, assim, quando você fala da gente montar nosso projeto de pesquisa com artigo científico, sim. Né? Daniele, mas o artigo científico mais relevante da minha área é de 1946. Não tem problema. Ele que foi o pontapé, ele que deu o pontapé inicial. A partir de lá, né, a partir de então, com certeza esse artigo foi citado por muita gente, ele serviu como base. Não evoluiu nada de lá para cá? Claro que evoluiu. Mas eu preciso citar esse autor específico de 1946, que ele que foi o autor-chave, o pesquisador-chave dentro da área. Sem problema. Ele que, né, foi lá pesquisar soja, sei lá, de repente domesticou a soja, não sei. Tô aqui descobriu o primeiro fertilizante, exato, né, mais eficiente. Né, descobriu lá as bactérias inoculantes, lá, que é importante, né? Uhum. E aí, a partir desse conjunto de referências, conjunto de trabalhos que foram baseados realmente em uma boa evidência, a gente pode estruturar. Porque a gente fala, mas quantos artigos eu tenho que citar? Eu falo, não é quantos, é quais. Quais artigos você tem que citar
preferência, citar artigos que você leu na íntegra, né? A gente fala que é importante, não é só ler o resumo do artigo, é importante ler, né, o trabalho completo, principalmente que muitas vezes você está lendo um resultado isolado, e o resultado isolado muitas vezes ele é descontextualizado do restante do conjunto de resultados. Então a gente precisa ter bem isso declarado, que não adianta só ler resumo de artigo, né? A gente tem que ler o artigo inteiro, porque muitas vezes o artigo, à medida que você vai lendo, você vai encontrando referências, você vai vendo outras bases, você vai encontrando outros autores que podem te apoiar na estruturação do seu projeto. Então, assim, ter contato com a boa literatura e com a integridade da literatura, isso é muito importante. Ah, mas quem que vai me falar se é uma literatura boa ou ruim? O orientador está ali para isso. É um dos papéis do orientador, né, tem o nome de orientador, de estar direcionando os esforços do aluno em relação a começar bem. E a gente começa uma boa pesquisa a partir da elaboração do projeto. Exato, e lembrar que o orientador já fez grande parte dessa trilha, que você vai começar numa iniciação, num projeto, muitas vezes ele já passou por isso, né? Tem essa experiência prévia. Tem um conhecimento do tema, da área. Então, e aí, assim, eu preciso fazer uma pesquisa que seja aplicada, Dani. Essa é uma justificativa boa, que a minha pesquisa tem que ter aplicação, tem que resolver um problema da sociedade, que nem esse que você citou da soja. Ou eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, lá na psicologia, para eu entender melhor um autor, um Freud. Aí. Não, aí que tá. Existem diferentes tipos de pesquisa, né? A pesquisa aplicada, ela tem uma relevância bastante interessante, porque a gente está num país que cada centavo aplicado em pesquisa custa, né? Inovação, né? Buscar inovação. A bola da vez aqui todo mundo fala que inovação... existem vários tipos de inovação, como essa daí também, né? Mas quando a gente pensa num projeto de iniciação científica, a gente não vai reinventar a roda, né? A gente vai se iniciar na pesquisa, e essa pesquisa ela pode ser, sim, uma pesquisa aplicada, ela pode surgir a partir de uma dor da sociedade, mas ela pode também ser uma pesquisa básica, uma pesquisa doutrinária, né, dentro do direito, né, uma pesquisa de epistemologia, né, da psicologia, né. Então a gente vê que existem vários tipos de pesquisa, cada uma tem a sua importância, a gente não existe pesquisa menor, né? Existe pesquisa mal estruturada, existe pesquisa que não é bem fundamentada, porque pesquisa é pesquisa, né? Ela pode não ter uma aplicação imediata agora, mas ela foi base, né, para estudos posteriores que culminou numa aplicação, né? Eu falo conhecimento de causa. Eu fiz, né, meu mestrado, doutorado, eu trabalhei com pesquisa básica, mas a minha pesquisa básica foi importante para hoje, né, ter um medicamento disponível no mercado, né? Mas foi com base em pesquisas básicas como a minha, que, né, a indústria farmacêutica conseguiu ver realmente possibilidade de aplicação daquela molécula hoje em dia se transformar num fármaco. E ser segura, né? Então, muitas vezes um professor, um pesquisador vai descobrir se aquela molécula não tem efeito colateral grave, né? Ela é terapêutica mais do que causa problemas. É todo então, um caminho. Isso é pesquisa também. Exatamente, é todo um caminho que precisa ser percorrido e dentro desse percurso a pesquisa básica ela é de muita importância, ela tem o seu valor. Sim. E aí a justificativa pode ser no sentido de ter um conhecimento maior sobre o assunto. Sim, não assim... E ampliar esse conhecimento. Aí que tá, uma coisa que é muito importante. Contribuir para a pesquisa, contribuir para o conjunto de conhecimentos na área é sempre uma justificativa. Mas eu acho que a gente tem que ter isso em mente, que não adianta só eu pesquisar por pesquisar. Eu vou pesquisar porque eu encontrei uma lacuna, né, dentro daquele conjunto de conhecimentos que já existem, né? E que eu talvez possa preencher. Exatamente. Às vezes a gente vai lá tentar, né, contribuir com a área diante dessa problemática. Então, assim, não é pesquisar por pesquisar. É legal, é muito legal. Não, quem dera, né, se a gente pudesse pesquisar por pesquisar. A criança faz isso desde quando nasce. Né? Mas, perguntando e respondendo. Exatamente. A questão toda é que você tem que ter vistas que a pesquisa, ela parte de uma premissa, né?
premissa é essa, que é responder uma lacuna dentro do arcabouço de conhecimento que existe na área. Né? Não é só pesquisa. Porque tem gente que acha que, não, mas nada me impede de replicar aquela pesquisa. Sim, você vai replicar, mas você vai replicar em um outro contexto. Né? Eu posso, de repente, eu me interessei pela pesquisa desse grupo aqui. Esse grupo aqui trabalhou, sei lá, com pacientes diabéticos lá na Groenlândia. Eu posso trabalhar com diabéticos aqui no Brasil? Sim. É tropical, né? Não, é outro contexto. Você pode replicar a pesquisa? Sim, mas você vai ter que ver que você tem outras variáveis. Exato. É outro grupo populacional. Né? A gente tem que ver... E outra, né? Você vai usar os mesmos recursos, né? Os mesmos ferramentas que a gente fala, né? A mesma questionário, se for validado. É importante referenciar, de repente pedir autorização para quem elaborou aquele ferramenta para aplicar aqui. Então, assim, são diferentes contextos, mas nada impede. Sim, e eu acho importante lembrar, né, que você falou dos recursos, porque, por exemplo, muitas vezes um projeto de pesquisa, ele está atrelado, no nosso caso aqui na iniciação científica, grande parte é atrelado a uma bolsa, né? Então, existe a importância de devolver, de alguma forma, uma pesquisa de qualidade, consistente, como resposta a esse investimento que está sendo feito, né? E principalmente que eu tenha uma formação mais consistente, que eu possa estar transformando a sociedade. E quanto tempo que eu vou levar para fazer essa pesquisa, Dani? Assim, se eu for fazer com bolsa, 6 meses, 12 meses? Vamos lá, né? Então, a primeira coisa, né? Para que né? Eu posso fazer iniciação científica com bolsa ou sem bolsa? O que é a bolsa, né? A bolsa é um valor, né? Seja ele um valor depositado em conta corrente ou até mesmo descontado da mensalidade, né? Que serve para você ter como incentivo de se manter firme na pesquisa, né? De você... por que isso? Porque as agências de fomento, elas entendem que o seu envolvimento com a pesquisa é um envolvimento que não é um envolvimento superficial, é um envolvimento, né, que precisa ser, de alguma maneira... É um tipo de trabalho, né? Que precisa ser um envolvimento genuíno. E, para isso, é necessário que o aluno esteja devotado à sua formação científica, e, com isso, muitas vezes é incompatível com um vínculo empregatício. Então, a bolsa não é um salário, mas é uma ajuda de custos, é uma ajuda financeira para que você possa se dedicar a estudar e fazer pesquisa, né? É um ensino à pesquisa e, claro, dentro desse conjunto, a extensão também. Então, a bolsa é um auxílio, que a gente fala, para que o aluno possa se dedicar à pesquisa sem ter a preocupação de ter um vínculo empregatício, seja ele formal ou informal. E, para isso, né, dentro da iniciação científica, dentro do programa de iniciação científica, é necessário que esse projeto seja elaborado partindo do pressuposto que você tem um prazo para cumprir esse projeto, né, é o que a gente chama de plano de trabalho. Esse plano de trabalho tem que ser de no mínimo 6 meses, mas se você quer pleitear a bolsa, tem que ser de no mínimo 12 meses, um ano. Uhum. Então, é um plano de trabalho de 12 meses, onde você vai explicitar lá no cronograma, a gente chama isso de cronograma, quais são as etapas, à medida que o tempo vai passando, quais são as etapas que você vai concluindo, né, até chegar ao final dos 12 meses, que esse trabalho esteja, né, pelo menos em parte, né, desenvolvido, e que você tenha pelo menos, né, respostas à sua pergunta inicial. E lembrar, né, você estava falando do recurso, é uma ajuda, e a instituição oferece também condições, desde o orientador até todo o aparato, né, de biblioteca, infraestrutura, laboratório, em algumas áreas e tal, e que o aluno, o participante dessa pesquisa, às vezes ele vai fazer uma apresentação dos resultados dessa pesquisa lá na frente, né, depois de alguns meses, seja aqui conosco, a gente tem um seminário, né, que é a nossa amostra de pesquisa, mas ele pode levar esse trabalho para fora, não é isso? Então vamos por etapas, né? Então, dentro desse plano de trabalho, né, seja de 6 ou de 12 meses, no caso do aluno, né, que pretende receber bolsa, além, né, da bolsa, se o aluno for contemplado com a bolsa, a instituição oferece condições, né, para além da bolsa, primeiramente o orientador, né, então suporte de um professor orientador com experiência em pesquisa,
E para aqueles que necessitam, né, toda uma infraestrutura física e de material para conseguir. É lógico que não existe, né, fundos infinitos, né? A gente tem recursos suficientes para o desenvolvimento, né? Então é importante também, dentro do projeto, o aluno vai ser questionado em relação a uma provisão financeira, né? Se existe custos, né? Da onde que vai vir esses custos? Isso não, tem que ser lembrado, tem que ser colocado lá. Fala, não, eu preciso de uma retroescavadeira. Da onde vai vir essa retroescavadeira, né? Eu preciso de um drone. Uma soja transgênica aí que é caríssima. Eu preciso de um drone. Eu falei assim, tá, de onde vai vir esse drone, né? Então a gente sabe que muitas vezes a gente, né, temos condições de estrutura física e de material para suportar o aluno, mas de repente o aluno vai trabalhar, sei lá, com um fármaco caríssimo e não é, né? A gente não tem como arcar com isso, né? Mas assim, não, mas a gente tem patrocínio, não, a indústria farmacêutica vai me ajudar, vai me doar, não, eu já estou com o fármaco, né? Isso aconteceu comigo no meu mestrado, né? Na minha iniciação científica, né? Eu tive a ajuda de uma indústria farmacêutica que me fornecia, né, a substância teste no meu trabalho. Então, assim, é necessário ter essa visão mais holística do projeto, né? E, mas o aluno, ele não sabe, ele está começando na iniciação. Ok, o professor está ali para dar esse apoio, né, para orientar o aluno. E aí você está me perguntando em relação à divulgação dos resultados. Exato. Né? É importante salientar que não existe prática investigativa se não houver divulgação dos seus resultados. Né? A gente fala que o ciclo... pesquisa pra gente. Exatamente, a gente não faz pesquisa pra gente. Né? A gente fala que o ciclo, né, o ciclo da pesquisa científica, ela se inicia a partir da pergunta, né, da elaboração da pergunta, tem todo o caminho, né, a ser percorrido para responder essa pergunta e ela finaliza com a divulgação dos resultados dessa pesquisa. Né? Então, a gente fala que não existe prática investigativa, prática científica, se não houver divulgação dos resultados. Então, daí a importância, né, que todas as agências de fomento nos cobram, que é a apresentação, que o aluno de iniciação científica, e de preferência também o aluno, né, de graduação, mesmo não tendo passado pela iniciação científica, que ele divulgue o trabalho de pesquisa que ele fez, né? Isso é importante não só para a sociedade, não é só importante para a comunidade científica, mas isso é importante para o aluno começar a desenvolver outras habilidades. Habilidade de comunicação. E hoje, mais do que nunca, né, a comunicação científica, a comunicação de dados científicos, a comunicação de resultados de pesquisa. Clara, objetiva, né? E sem alarde, sem alarde, sem viés, né? De preferência, sem mostrando, né, o resultado de uma forma bastante clara, né, para a sociedade, não é fazer sensacionalismo, não é fazer publicidade de algo que não é real. Então, assim, é importante que o aluno... Então, todas as agências de fomento nos cobram, né, que o aluno participe do que a gente chama de seminário de pesquisa, que aqui no Uniraxá é através da amostra de pesquisa, mas é altamente recomendado que o aluno também leve os seus resultados para além dos muros da instituição, né, em congressos, em encontros científicos de suas áreas específicas, né, ou então de áreas mais abrangentes, né, encontros científicos mais abrangentes. Então é importantíssimo isso, que o aluno, né, no seu currículo de graduação, ele já possa ter essa experiência também. Então, e aproveitando aí o gancho com você, essa questão de divulgação, né, voltando lá atrás do que a gente estava falando, tudo começou lá com a lacuna, com a boa leitura. Como que eu vou apresentar o quê? Vou ter que falar 15 minutos? Nossa, é muito tempo. Às vezes até 30 minutos. Então, para eu falar 15, 30 minutos, eu tenho que ter conhecimento daquela área. Eu preciso explicar para as pessoas, né, que aquilo ali é importante, que aquilo ali já tem sido trabalhado há muito tempo e que eu cheguei num resultado importante também que contribuiu para aquilo ali. Quer dizer, eu mostrei que a produtividade da soja pode ser melhorada, mas sem maiores riscos para o meio ambiente, por exemplo, né? E que houve um ganho. Olha, eu estou mostrando aqui por A mais B, com a estatística, é isso que eu ia falar, né? Para você validar os seus resultados, aí você vai ter que ter a ajuda da estatística. Exatamente. Né? Que eu quero voltar até nisso, mas é importante para você poder... A gente está falando como elaborar um bom projeto, né? Você ter isso que você falou lá no começo. Eu tenho que ter uma lacuna bem clara na minha cabeça,
que eu vou poder preenchê-la. Aí eu preciso ter leitura, eu preciso conhecer a área, né? Eu preciso ter um orientador também que conhece ou tem uma afinidade muito grande com o tema e que vai se embrenhar nessa área comigo e a gente vai aprender muito sobre isso. Porque a gente como orientador, né? A gente é orientador também, a gente aprende. Como a gente aprende mais que o aluno, exatamente. Então, isso é fundamental no sentido de que você, além de estar contribuindo com o conhecimento, está divulgando, está contribuindo com outras pessoas, com outros pesquisadores, com a ciência, né? Inclusive, você falou em eventos nacionais, temos a SBPC aí, né? Que é um evento de abrangência nacional e outros eventos aí, congressos nacionais, internacionais, já tivemos alunos, que a gente está contribuindo num nível maior, né? A gente pode fazer uma pesquisa, não tem que ser isso, mas a gente pode fazer uma pesquisa local, que resolva um problema aqui de Araxá, né, da região do Alto Paranaíba, mas a gente pode fazer uma pesquisa que o nosso trabalho, igual você citou da Groenlândia, ele pode ser replicado aqui e o nosso pode ser replicado lá, né? Sim. Então ele pode ter um efeito internacional, então é importante. Mas aí eu queria voltar então na metodologia para a gente poder falar mais um pouquinho. Então vamos voltar naquele exemplo da soja que eu acho que é bem tranquilo da gente trabalhar. Então suponhamos que eu estou lá com um projeto, que eu estou com um novo fertilizante aí, seja orgânico ou inorgânico, e eu estou achando que ele vai aumentar a produtividade da soja. Como é que eu vou fazer no projeto, na metodologia, para mostrar que é replicável, é fundamentado e dá para fazer? O que seria essa metodologia? Então, isso que vamos começar, né? O que é metodologia? Metodologia é a forma, né, os recursos, né? Os recursos e a forma com que esses recursos vão ser aplicados para responder a sua pergunta. Então, a gente tem que colocar ali, né? Desde que qual tipo de soja que eu vou utilizar, qual que é o fertilizante, quais doses desse fertilizante, como que eu vou plantar essa soja, fazer, né? Dentro da agronomia, não sou da área, mas o pessoal fala lá do escopo, do desenho experimental, né, que o pessoal faz lá, quantas mudas, né, quantas plantas por metro, né, a tratamento, distância, réplica, exatamente, quantas distâncias, enfim, você vai colocar no papel como que você vai, né, os recursos e como você vai aplicar esses recursos para responder a sua pergunta. Se a gente for pegar aí, né, na minha área, estou estudando um novo fármaco para tratar diabetes, você vai fazer com animal, com seres humanos, né? A gente vai falar daqui a pouco de seres humanos, a questão ética, né? Mas mesmo com os animais, a questão ética, vou pegar um animal geneticamente modificado que já nasce diabético, diabetes tipo 1, não, eu vou induzir a diabetes no ratinho, de que forma? Vou usar uma dose só. Então a gente vai colocar lá quais são os recursos e como eu vou, né? Então vou traçar, vou mostrar, né, para a comunidade como que eu empenhei esforços para responder a minha pergunta. E é muito importante que não existe, por mais que você empenhe recursos infinitos, né, é importante saber que esses recursos precisam ser, de alguma forma, racionalizados, focados na questão de você ter instrumentos validados, replicáveis, e que você valide esses resultados através da estatística, né? No caso de estudos principalmente quantitativos. Daniele, mas não tem estatística para dados qualitativos? Não, o estudo qualitativo é outro tipo de análise, né? Mas nada impede também que você valide os seus resultados qualitativos também, através de pré-testes. Sim, estatística está aí para isso, né? Exatamente. Então, existe outra técnica de análise de dados qualitativos, mas é importante que você submeta os seus resultados ao escrutínio, né, seja da análise estatística ou de outras técnicas de análise do discurso, né, de confronto de doutrinas, enfim, para que você consiga validar, falar que os seus resultados têm valor. E aí, isso tem que estar na metodologia, tem que estar descrito na metodologia. E é importante que não só esteja descrito, mas que você realmente empenhe e que, sendo resultados positivos ou negativos, que eles sejam verdadeiros e publicáveis, né? Porque tem gente que acha que só pode publicar resultado
positivo e que resultado negativo não é para ser publicado. Nossa, ainda bem, né, que lá falando da farmacologia, que mostraram que a talidomida lá causava aborto, né, então não podia tomar enquanto era gestante, então é um resultado ruim, mas ainda bem que alguém apontou e salvou um monte de vida, talvez estamos aqui por isso, né? Mas aí que tá, o problema é que não foi escondido o resultado, simplesmente que a talidomida não foi testada em gestantes. Né? Exato, aí a hora que lançou o medicamento, alguém viu e testou e falou, olha, não pode, em rato, claro, né? Mostrou que tinha aborto, falou, então, ó... Não é só aborto, é focomelia, né? Que a gente fala de uma formação fetal. Causava teratogênese, né? Alteração nos fetos, os fetos nasciam totalmente anormais. Ainda bem que alguém mostrou que tinha um resultado negativo, né? Salvou muitas vidas. Exato. De repente, e recursos também, no caso, a gente tá falando de soja, de gastar dinheiro, falou, não, isso aí não dá em nada. Exato. Então... Porque é muito legal isso. Resultado negativo também é resultado. Porque o pessoal acha, tive um resultado negativo, perdi. Ontem eu estava dando uma aula. Iniciação científica. Ontem eu estava dando uma aula justamente mostrando, né, a importância das meta-análises e um aluno perguntou, Daniela, mas você está mostrando aí um resultado que dos vários estudos feitos, um só mostrou resultado negativo. Você não acha melhor tirar ele do resultado? Você não tiraria ele? Não. Põe debaixo do tapete. Não, ele tem que estar ali, ó. E mostrar que dentro de todo o levantamento, né, que houve para selecionar os estudos, teve um estudo que mostrou um resultado que não é favorável ao tratamento. Ele tem que estar ali também. Com certeza. Mas dentro do conjunto das outras evidências, ele foi o único. Isso é um bom projeto, uma boa ciência, né? Exatamente. A ciência vive disso, também de resultados ruins que nos mostram que certos caminhos não levam a nada e que podem até nos causar problema. Tá, então aí, lembrando da metodologia, falando da estatística, assim, um pouquinho... Eu também não sou muito bom em estatística, mas a gente está sempre estudando junto, aprendendo um com o outro. Então, lembrar que, como a Dani falou, né? Recursos são escassos. Então, você não vai querer plantar toda a soja do mundo. Testar todos os pacientes do mundo. Ter 1000 ratos. Inclusive, nós não podemos fazer pesquisa com ratos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da ética sobre isso. Então, você precisa ter amostra. Para isso serve a amostra. Eu não preciso comer o bolo inteiro, né, Dani? Para saber se o bolo é ruim ou bom. Então, basta eu pegar uma fatia ou duas, né? Porque pode ser que a cereja esteja em algum lugar ali, e eu gosto de cereja, e eu como um pedaço e ela não está lá. Então, eu posso pegar outras amostras. Mas sempre trabalhar com amostras, né? E as amostras, se você fizer uma boa estatística, elas permitem a você a inferência. Sim, aí a importância do cálculo da amostra, do tipo de amostragem, isso tem todo até para ir, né? Como eu disse, na metodologia tem que estar lá explícito, né? Quais são os recursos, o que você vai empenhar para poder desenvolver o trabalho e falar quem é meu público-alvo, como que eu não vou trabalhar, né, com a população toda, mas como que eu vou, né, selecionar os indivíduos dentro dessa população. Não vou pegar só meus amigos, né? Não vou só pesquisar com os meus amigos. Só quem eu conheço, porque às vezes quem eu não conheço é que vai dar o resultado que eu preciso para mostrar que aquele medicamento é eficiente ou não. Ou no caso da soja, eu preciso ter a amostra, às vezes é uma empresa, né? Tem casos que eu vou testar um novo... Não, tem pesquisas, né? Que tem pesquisas que são patrocinadas, com certeza. Tem a indústria do defensivo agrícola que quer testar um novo defensivo, né? Aí a amostra é aquele defensivo. Sim, e aquele grão mas ali, né? mas ela não pode interferir no resultado, ela não vai querer, né? Não, só forçar resultados, mostrar só resultado positivo, não, né? A boa pesquisa, ela precisa ser planejada independente de interesses, né? Daí a gente chama disso de conflito de interesse, né? Então, a boa pesquisa precisa estar livre de qualquer tipo de conflito de interesse. Não quer dizer que eu sou patrocinado pela empresa, que eu tenho que fazer tudo que ela quer. Não, exatamente. Né? E aí a gente até já começando a falar de ética, né? Muitas vezes o meu trabalho de pesquisa, você falou dos fármacos, que é mais a sua área, ou então eu tô lá na psicologia, ou na fisioterapia, ou na enfermagem, vou trabalhar com pacientes, né? E aí, não só nos cursos da área da saúde, qualquer curso que envolva seres humanos. Sim, mas às vezes os cursos da área de saúde, às vezes até a gente trabalha, você trabalhou com rato, eu já trabalhei com rato. Então, quando a gente vai trabalhar com seres humanos, né? Seja na área de saúde, seja na área de ciências humanas, mas que eu vou... Sociais aplicadas também. Ter que fazer entrevistas, né? Às vezes com pessoas, que eu vou ter que saber coisas específicas sobre o que elas pensam, né? Em relação, nós estamos aí às vésperas de um ano eleitoral, sobre o que elas pensam de políticas públicas, né? Então, como é que é essa questão ética? O que eu preciso levar em consideração lá na minha metodologia, Daniela? E eu tenho que submeter depois esse projeto, não é?
Tem que... Toda pesquisa com seres humanos, seja uma pesquisa, qualquer área do conhecimento, mas que tem como objeto de pesquisa, né? O objeto da minha pesquisa é o ser humano, seja nas suas opiniões, seja no seu comportamento, seja na sua resposta a alguma intervenção, o projeto precisa ser submetido ao que a gente chama de avaliação do mérito ético. Essa avaliação do mérito ético aqui no Uniaraxá é feita pelo Colegiado de Ética em Pesquisa, que é um conjunto de professores com experiência na área, né, na área de pesquisa, e que vão avaliar como que a pesquisa, né, vai ser conduzida para a preservação do sujeito de pesquisa, né, do participante da pesquisa. Né, que é o ser humano. Que é o ser humano. Uhum. Então, a gente parte do pressuposto que a pesquisa ela não pode trazer nenhum malefício para o indivíduo. A pesquisa não pode trazer, né, riscos à integridade física, psicológica e social desse indivíduo. A pesquisa ela tem que ser justa no sentido de que se ela tiver algum benefício, ela não só trazer benefício para o participante da pesquisa, mas para todo o seu entorno. E também a questão da equidade. Eu não posso simplesmente tratar um diferente do outro. Eu tenho que tratar todo mundo igual. Né? Então, tem esses princípios da ética e a gente, na hora da avaliação do mérito ético dos projetos de pesquisa, que envolve seres humanos, a gente tem que avaliar, né? Então, lá, os pesquisadores, né, o professor junto com o aluno, tem que descrever, né, propor a sua pesquisa, principalmente na sua metodologia, na forma com que vai abordar esses indivíduos, como que ele vai fazer isso, quais são os métodos que ele vai empenhar para, né, coletar essas informações a partir desses indivíduos e, principalmente, garantindo sigilo, anonimato, privacidade, né, privacidade, não malefício, né, de que as pessoas não corram risco, né, ao participar, né, da pesquisa de ser expostas, exatamente. Né, tem toda essa questão importante. Acabar se sentindo psicologicamente ou mentalmente prejudicados, afetados. Então, o medo de ser exposto, ter seu nome... Não, isso tem que ser... E aí ela pode emitir, no caso de uma pesquisa na área social, na área de política, ela pode emitir a opinião dela sem julgamento. Voltando com aquela isenção que a gente quer da pesquisa, né? Não estamos procurando resultado positivo nem negativo, a gente quer mostrar o fato, a situação. Descrever o fenômeno. E exatamente porque eu vou embasar uma política pública, por exemplo, para a melhoria da mobilidade urbana, né? Às vezes a gente quer trabalhar aí na área até de... Aí vai entrevistar só quem anda de carro, quem anda de ônibus, exato. O pedestre, exatamente. Eu quero a cidade tem uma mobilidade urbana, não é minha, não é sua, não é de quem anda de carro ou de ônibus, é de todo mundo, né? Exatamente. Então a cidade precisa se mover com qualidade, Então se eu vou favorecer um segmento, a política pública não funciona, eu tenho que pensar público, né, exatamente. No geral. Então é interessante e mesmo no caso de pesquisa com objetos, a gente falou de soja, medicamento, né? Muitas vezes a gente precisa entender que a nossa amostra tem que ser um representativo desse conjunto. Então, eu tenho que pensar, né? Por exemplo, se eu for fazer pesquisa também, no caso com seres humanos, quantas mulheres eu vou ter no meu grupo, se eu vou fazer entrevistas, a sociedade tem X mulheres, então eu tenho que ter um conjunto de mulheres representativas da sociedade. As raças têm que estar lá representadas, né? Diferentes idades. A idade, né? Em farmacologia a gente sabe que o medicamento muda com a idade, a gente falou de gestante, mas também muda de um sexo para o outro e muda conforme a idade. Então, numa criança o efeito é às vezes nem pode ser aplicado, né? E num adulto é outro. Então, isso tudo na sua metodologia tem que estar descrito, né? Aí tem, por exemplo, a gente falou da talidomida. Tem casos que a pessoa não pode entrar na pesquisa, né, Dani? Que aí é o critério de exclusão, não é isso? Assim, na hora que você vai fazer o plano de amostragem, né? Porque você não vai, né? Você está trabalhando com a população é muito grande, às vezes inviabiliza a aplicação da pesquisa, né? Aí você vai colher, né? Você vai selecionar alguns indivíduos dessa amostra, dessa população para montar a sua amostra. Ah, mas como que eu vou selecionar esses indivíduos? Aí você vai fazer o plano de amostragem, né? Esse plano de amostragem, você vai estabelecer critérios para incluir o indivíduo na sua amostra e também critérios de exclusão. Por exemplo, eu quero trabalhar com, sei lá, mulheres em idade reprodutiva, né? Então, sei lá, a partir menina, né, menstruou com 13, 14 anos até
o seu climatério, sei lá, com 50 e poucos anos. Então, mas é uma faixa etária muito grande. Mas, além disso, né, então, mulheres de idade fértil, mas a mulher não pode ter alterações hormonais, não pode ter problemas né, do órgão reprodutivo, mulheres que não tenham sofrido nenhum tipo de cirurgia que afete os órgãos reprodutivos. Não sei, de repente você tem que colocar critérios para incluir, ou então critérios que não elegem o indivíduo para ser incluído, que a gente chama de critérios de exclusão. Né? Não participar da pesquisa, não querer participar da pesquisa é um critério de exclusão? Não é um critério. Não querer participar da pesquisa é um direito. Não é um critério de exclusão. Não é um critério, é um direito. Eu não quero participar dessa pesquisa. Isso é considerado um critério de exclusão? Não, isso não é um critério de exclusão. Isso é um direito do indivíduo. A pessoa, que ele vai lá na hora que for assinar o termo, se ele não concordar com as condições, isso ele já até foi incluído muitas vezes, lá na hora do termo de consentimento, que ele vai dar aqui está falando que tem um risco de ficar roxo no meu braço. Eu não quero. Então eu não quero, não. Tá ok, então é um na direito sua seu. amostra você não exclui ele, mas lá no final ele pode. Ele tem direito por ética e por direito, ele tem o direito legal e ético. E tem direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento. Sim, isso é ética, né? Isso é ética. Eu não Chama-se quero liberdade. Eu não quero mais participar da pesquisa. Ok, sem problema, não tem problema. Você tem autonomia, né? Respeitar a autonomia do sujeito. Mas aí eu vou ficar sem amostra, é por isso que você tem que ter uma amostra grande. Você vai fazer com seres humanos, você põe lá 100 pessoas. A gente vê trabalhos, né, com meia dúzia, 10 pessoas comprovando alguma coisa. Se a gente fizer bem feito, se a gente tiver um delineamento experimental, né, uma pesquisa muito bem traçada, muito bem fundamentada, com 10 dá. Então, essas perdas de segmento, a gente sabe que vai acontecer. Então, isso tem que estar no planejamento, né? Sim, tem que estar descrito na metodologia. Se você não planejar, dançou. Então, um bom projeto tem que ser bem planejado, né? Eu acho que e mesmo, né, a gente fala que mesmo com, né, igual fazer viagem, né, a gente está com tudo planejado, passagem certinho, comprado, né? Hospedagem e tal, tem todos os ingressos das atrações que eu quero, né, tá tudo planejado. Pode dar algum problema, Sim. né? Com pesquisa não é diferente, né? E o sorte da pesquisa é que a gente tem meios, né, de conseguir contornar, né? Porque às vezes, né, numa viagem às vezes não tem como, né? Choveu, né? Eu queria ir para a praia, mas choveu os 7 dias que eu fiquei na praia. Não tem como contornar, né? Em pesquisa a gente tem como, né? Muitas vezes conseguir contornar algum problema que na pesquisa, tem 12 meses, né? Então a gente pode tentar encontrar soluções para os imprevistos da pesquisa. Falando da agronomia, às vezes eles têm esse problema, não tá chovendo, né? E aí? Vai lá e irriga, meu filho. Vai lá e irriga. Vai lá pegar o clima tá muito seco, tá batendo muito sol, tá queimando minhas plantas. Põe no estufa. Tem estufa para isso, tem delineamento experimental, tem experiência de pesquisador, isso, né? Então isso a gente tem que conversar bastante. E com o ser humano, né, Dani, a gente percebe, né, com nossa experiência aí, que às vezes, não preciso de uma autorização lá para ter acesso ao banco de dados lá da prefeitura em relação aos funcionários que foram demitidos. Aí não me autorizou. Aí você tem que mudar a sua pesquisa. Não, aí que tá. Quando a sua pesquisa envolve terceiros, né? Terceiros que eu digo assim, instituições que você precisa de ter acesso, né? Você precisa combinar isso com, né? Ver se dá para fazer. Primeira coisa, antes de partir para o projeto, para a pesquisa em si, você tem que ir lá bater um papo. Olha, eu gostaria de conhecer aqui a rotina, né? Saber como que você lida com a logística, né? Qual que é a técnica de logística que uma grande empresa utiliza para tratar resíduos sólidos, não sei. Né? Primeira coisa, você tem que saber se a empresa está de acordo com a sua proposta de pesquisa. Se ela vai abrir. Exatamente. Eu tive uma aluna que ela foi avaliar como estava a gestão de resíduos sólidos numa instituição de saúde aqui de Araxá. E primeira coisa que eu falei para ela, assim, você quer fazer isso? Você tem acesso? Tenho. Não adianta só ter acesso à instituição de saúde. Você vai ter que saber se essa instituição de saúde te autoriza a fazer essa pesquisa lá dentro. Mas qual que é o grande questão? É você mostrar para a instituição que aquela pesquisa é útil para ela também. Tipo assim, olha, eu vou avaliar, né, o seu plano de gestão de resíduos sólidos e se acaso a gente, ao longo do percurso, encontrar alguma coisa, a gente, de repente, encontrar medidas para né, arrumar o que não está adequado. Né? É quase fazer um diagnóstico. Sim.
Então, e assim, contribuir só que não adianta só fazer o diagnóstico, você tem que fazer o diagnóstico e devolver, né, fazer a devolutiva, tentar propor melhorias dentro daquele processo. Então, isso é a função social da pesquisa, né? Não adianta você falar, apontar, fazer pesquisa e apontar o que está errado, né? Até aí, é uma irresponsabilidade do pesquisador apontar o que está errado e não propor uma solução. Com certeza. É uma responsabilidade, né, trazer algum benefício para a sociedade. É aí que a pesquisa se justifica. E é uma questão ética também, né? Porque, de repente, a empresa é pega de surpresa. Falando, você vem aqui mostrar que meus resíduos sólidos não estão bem, eu não estou sabendo disso. Não. Então, precisa conversar, né? Exatamente. Daí a importância da gente ter a documentação própria para isso, né? É o que a gente chama de termo de autorização de desenvolvimento de pesquisa. Isso preto no branco, né? Exatamente. Porque você vai fazer o projeto. Vai lá, conversa com o gestor, assinado, explica, vai lá, vende o seu peixe para ele, fala assim, eu quero fazer uma pesquisa, né, para tentar fazer um diagnóstico e se a gente encontrar alguma coisa, tentar, com base na literatura científica, encontrar uma solução. Então vai lá, você não vai lá só ficar funchado, né, arrancar a casquinha para ver se sangra. Você vai lá, né, tentar fazer toda uma avaliação para poder... Para melhorar o processo. Daí melhor, é a função da pesquisa. E aí todo mundo vai querer fazer pesquisa com você. E aí você está com um projeto bom, não é isso? Exato. Porque muitas vezes, às vezes até o projeto é bom, mas se não tem essa conversa, né? Porque uma coisa que a gente às vezes esquece, né, Dani? Pesquisa é uma coisa que é feita por pessoas, né? Sim. Ciência é uma coisa de pessoas. Ciências sociais, pesquisa com seres humanos, você precisa envolver os seres humanos, você precisa mostrar a importância da pesquisa para eles. Que aí a questão ética, ela não é um empecilho. Muitas vezes a gente é visto como empecilho, né? Esse pessoal da ética, eles põem problema. Na verdade, a avaliação do mérito ético, ela serve para respaldo. A avaliação do mérito ético, ela serve para dar respaldo aos pesquisadores de que ele está fazendo a coisa certa. Exato. Né? De que ele pode, né, pôr a sua pesquisa em prática e que ele vai ter, né, se ele realmente pôr em prática aquilo que ele colocou no papel, que ele vai ter um respaldo e que os dados que ele vai coletar são dados confiáveis, né, que podem ser, vamos dizer, qualificados como tendo validade, né, porque a gente sabe que muitas vezes, se você não empenhou a metodologia certa, você pode obter dados que não vão responder sua pergunta e de nada serviu a sua pesquisa. E os participantes ficaram lá, perderam o tempo deles, exatamente, né? E às vezes doentes, às vezes com problema e não resolve o problema. E, enfim, o recurso foi todo esse recurso, todo esse projeto, todo esse trabalho. Isso é um projeto mal elaborado, que fique claro. Nós estamos falando de bom projeto. O bom projeto tem que ter o mérito ético dele também. Não é só o científico, né? Não, ele precisa tem que ter de relevância. Exatamente. Ele tem que ter relevância científica, ser adequado metodologicamente para ter a coerência ética. Né? Exato. A gente fala se um projeto não for metodologicamente adequado, ele é inviável do ponto de vista ético. Exatamente. É uma questão fundamental. E lembrar que nós, de novo, nós aqui, professora Daniele e eu, nós temos um grupo, né, de pesquisadores também, professores do Unerachá, que respaldam o nosso colegiado de ética em pesquisa e que a gente recebe projetos aí de fevereiro até novembro, né, para avaliação. E que um projeto de pesquisa que envolva seres humanos, né, ele vai passar pelo nosso colegiado de ética. Inclusive, nós temos representante da sociedade, né, Daniela, que nos ajuda a olhar o colegiado de ética, ele não pode ser restrito ao conhecimento científico, né? Ele tem que ter também um olhar da comunidade externa, que a gente fala, né? Essa voz da comunidade externa que vai justamente preservar, né, os interesses, né, principalmente dos usuários, vamos dizer assim, né, da sociedade em relação ao benefício que a pesquisa pode ter. Então a gente não pode ter só, né, a pesquisa, o valor científico acima de qualquer coisa. Não, a gente sabe que o valor humano, né, principalmente com seres humanos, né, a pesquisa com seres humanos, o valor humano preservar a integridade humana é o mais importante. Tá. Aí, então, eu queria que você me ajudasse agora, a gente lembrar quem está nos assistindo aí. Eu vou participar lá da pesquisa. Estou com o projeto já bem avançado. O que eu tenho que fazer agora?
e eu quero bolsa. Eu preciso de bolsa porque o meu projeto é muito sério, eu trabalhei bastante para ele. Não, então vamos lá. Tem um orientador já. Se algum aluno do Unirachá tiver interesse, né, em se embrenhar na pesquisa científica, o programa de iniciação científica é o caminho, né? Então, a gente está aí, né, com o nosso processo seletivo do programa de iniciação científica. Então, a primeira coisa é o aluno procurar um professor, né, que ele tenha uma afinidade ou que trabalhe com uma área de pesquisa que ele se interesse, para ver se esse professor tem não só o interesse, mas a disponibilidade para poder orientar esse aluno e ajudá-lo a elaborar um projeto de pesquisa. Então, a primeira coisa é bater esse papo com o professor, ver se ele tem interesse, se ele tem alguma linha de pesquisa que possa, né, lhe agradar. E a partir de então tem o desenrolar do projeto, né? O aluno, né, traz lá o tema, a pergunta, né? Lógico, dentro do tema, conhecer, né, todo esse tema, encontrar a lacuna para fazer a sua pergunta de pesquisa, definir a sua metodologia e submeter ao processo seletivo. O processo seletivo está aberto até a próxima semana. Dia 24. Existe um formulário próprio, né? A gente chama de formulário de envio de projetos, né, ao colegiado de ética. Esse formulário é um formulário bastante autoexplicativo, e tem lá todas as etapas, né, todo o construto, né, do projeto de pesquisa, tem a fundamentação teórica, tem o objetivo, a metodologia, né, o cronograma, que é muito importante, quem são os envolvidos na pesquisa. E aí o aluno, junto com o professor, encaminha um projeto com mais alguns documentos, principalmente a questão do currículo Lattes do professor, o currículo Lattes do aluno. A gente precisa também conhecer o histórico acadêmico, né, o histórico escolar do aluno, que é lógico que a gente quer que esse aluno seja um aluno que tenha, né, um desempenho acadêmico mínimo para poder, né, desenvolver esse projeto, né? Não precisa ser o primeiro da turma, mas que tenha, né, bons resultados. E que depois a gente vai fazer uma reunião para, né, vai submeter o projeto vai ser avaliado em relação a alguns requisitos, entre eles a sua clareza, a sua proposição, os seus objetivos, e que a gente precisa avaliar o projeto. Depois os alunos são submetidos a uma entrevista onde a gente vai esclarecer alguns pontos que possam ter ficado nebulosos, e aí a gente tem a divulgação dos resultados. Mas lembrar que o processo seletivo avalia projeto, currículo do aluno, currículo do professor e também o desempenho acadêmico. E a entrevista, ela não é eliminatória, mas ela é classificatória. Exato. É isso. Tá, e assim, a gente está caminhando para o final, né? Relembrar quem está participando que nós temos canais, né, de comunicação aí, nós temos o nosso e-mail da pesquisa. O edital está lá no website do Unirachá, então acessa lá o edital, ou você entra no site institucional, ou você pode entrar pela pesquisa, tem uma abazinha lá no topo do website institucional que você vai clicar em pesquisa e chamadas de projetos, você vai ver lá iniciação científica, chamadas de projetos, você consegue ver o edital. É bom ler o edital, né, Daniele? Tem que dar uma lida nesse edital, conhecer para você saber todos esses detalhes que eu e a Daniele estamos conversando aqui. Mas se você tiver dúvida, você pode enviar um e-mail para o pesquisa@unirachá.edu.br. Isso vai estar lá também no edital, você pode localizar lá. E tem um telefone também, que é o 3669, nosso ramal 2018. 2313. O 2313 ou o 2018. 2313 primeiro. É o que está funcionando melhor. Então, ligar lá para o 2313 ou nos procurar, eu, professora Daniele, Carlos Henrique, professora Daniele também, que você consegue acesso a gente. Se ligar aqui na instituição, eu quero falar com a professora Daniele, o Carlos Henrique. Lá na coordenação de pesquisa. Lá na coordenadoria de pesquisa, você pode nos chamar, tá? Então, eu vou pedir agora para a professora Daniele falar assim, uma dica legal aí para esse bom projeto, para eu poder entrar no processo e ter mais chances de conseguir. Que dica que você daria? Não tem dica de ouro não, mas assim, eu acho que a principal dica é tente, né, porque a gente fala que não precisa ser um projeto da vida inteira, não precisa ser um projeto que você vai levar
20 anos para responder. É um projeto bastante conciso, né? Não digo simples, mas um projeto que tem um recorte, né? Bem focado, bem definido, né? Não precisa ser um projeto gigante, né? Imagine que você tem que desenvolver esse projeto. O próprio nome diz, é uma iniciação científica, né? Então, um projeto que tem objetivos bem concisos, né? Objetivos bem focados, porque projetos, né? Eu falo que com objetivos muito amplos, né? Afinal de contas, o que você quer fazer? Você não fecha. Então, a dica é foca. Foca, né? Enxugando gelo, rodando, patinando. Ter o foco. Né? Essa é a minha dica de ouro. Eu fecho, se você me permite, com a dica. Leia. Leia papers. Leia os papers inteiros. Paper é artigo, anote. Artigo. Eu falei paper aqui, que é outro termo que a gente usa. Leia sobre o seu tema. Leia na íntegra. Não lê só o resumo. E converse com ele, com um bom professor. Pega um professor que você gosta, que vai ser seu orientador. Às vezes, mesmo aquele professor que você não é tão afim, que não, né, você entende afim, mas é um bom pesquisador, que entende dos Paranauê, né? É verdade. Então, o ler significa artigos ou também, né? O ou aí é os dois, né? Um ou outro e mais os dois juntos. Converse com pessoas que saibam sobre o assunto, tá? Isso aí. Agradeço e... Curte aí. Curte a gente. Compartilha. E procura a gente, tá? Bons projetos, boas pesquisas para você.